Bom, então boa tarde, vamos começar a matéria, tá? Hoje a gente começa, tá? A parte de topologias, tá? A gente acabou toda a parte das chaves, certo? E aí a gente vai trabalhar com as topologias, tá? Aí o que eu tô planejando, tá? Para a gente projetar os retificadores e tudo mais, é agora começar a usar o simulador. Porque vocês viram que o cálculo das perdas, tudo, você precisa às vezes dos diodos da corrente, da corrente média, da corrente eficaz. Então, em vez de ficar calculando com fórmula, você vai no simulador, pega e beleza, tá? Então, eu vou trabalhar muito com forma de onda, tá? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos nesse nível, tá? Eu vou, hoje, por exemplo, tá? Vou trabalhar muito com forma de onda, tá? Até para vocês entenderem, tá? E nos vídeos eu vou trabalhar com um projeto, tá? Eu vou começar com o projeto do retificador de onda completa em ponte, que é o mais usual. Depois, né? Eu vou começar assim, eu vou falar, né? E na verdade, acho que essa aula é o total, então tem esses retificadores não controlados e controlados, tá? Então, muito do que eu vou postar para vocês vai estar no vídeo, não dá para fazer numa aula só, tá? Só para você ter uma ideia, a gente tem retificadores monofásicos, tá? Então você tem retificadores monofásicos e trifásicos, tá? São três monofásicos, tá? Meia onda, onda completa etapa central, onda completa em ponte e três trifásicos, tá? E depois você tem mais seis que são os retificadores controlados, tá? Também essas seis topologias, tá? Obviamente essa última eu não vou só mostrar como é que funciona, tá? Mais ou menos. Não vou entrar em detalhes. Eu vou trabalhar mais com essas cinco. E em projeto eu vou focar nisso aqui, ó, tá? Esse e provavelmente esse aqui são as duas principais que usam onda completa em ponte nos dois, monofásico e trifásico, tá? Vamos lá. Eu vou nessa aula aqui, mas provavelmente eu vou repetir boa parte do que eu fiz aqui nas formas de onda no vídeo, tá? Porque assim não vai dar tempo de fechar os três hoje. Então vamos lá, tá? O que eu gosto de fazer aqui é colocar as tensões, e o principal aqui é a tensão no diodo, que ajuda a gente a ter uma noção de forma de onda, tá? E as correntes envolvidas, como é, tá? A amplitude você faz no simulador, tá? Mas por exemplo aqui, ó, vamos supor que você tem aqui uma fonte AC com uma senoide assim, tá? Isso aqui é só para aquecer, você sabe como é que é a forma de onda, né? Então, ó, esse aqui é senoide, certo? Aqui tá a senoide, beleza, certo? E aí você tem o esse retificador, tá? Então, esse aqui vai ser, eu vou chamar esse aqui de VS, né? Então aqui vai ser meu VS, tá em azul, tá? A saída, tá? A gente sabe como é que vai ser. Vai ser assim, ó. Semiciclo positivo, né? Porque no semiciclo positivo está diretamente polarizado, no semiciclo negativo está reversamente polarizado, o diodo não conduz, tá? Essa tensão aqui é a tensão V0, certo? Que é a tensão na resistência, tá? Esse aqui é o V0, tá? Obviamente a corrente zero, por ser resistivo, ele vai seguir a tensão na carga, tá? Então a corrente está aqui. Para terminar, você tem a tensão no diodo, tá? A tensão no diodo, você é só pensar que a lei de Kirchhoff
das tensões ou das malhas, tá? Fale, tá? Então, num é, uma circuito fechado aqui, você tem menos mais, mais menos, mais menos, tá? Quer dizer o quê? Que o Vs é igual a Vd mais V0, tá? E é o caso. Então, por exemplo, aqui, se você tem o V0, o Vd é o Vs menos V0. Então, Vd vai ser Vs menos V0, que basicamente é isso aqui, ó. Certo? Isso para quê? Isso que é o Vd. A soma entre a tensão V0 e a tensão Vd tem que ser igual a Vs. Tá? Pessoal, esse é o retificador de meia onda. Ele vai ter um valor médio de corrente de entrada, tensão de entrada, né? O V médio, e vai ter um valor médio de corrente de entrada, tá? Bom, tem fórmulas para isso, tá? Eu não vou, nas aulas de vídeo, provavelmente eu não vou ficar usando as fórmulas. Eu vou usar mais o simulador e falar, ó, média aí, tá? Mas tem uma fórmula que te dá a tensão média de entrada, tá? Isso é o retificador monofásico de meia onda com carga existiva. Com carga indutiva vai mudar um pouquinho, tá? Por quê? Você tem a senoide aqui, tá? O que acontece, tá? Então meu VS está aqui, tá? VS, certo? Quando eu tenho indutor, o que acontece? No semiciclo positivo, tá tudo certo, o diodo está funcionando e aí está carregando o, o indutor. Então o indutor ele está se comportando como uma carga, tá? Na hora que eu inverto a tensão, na verdade um pouco antes disso, depois eu vou mostrar para vocês, certo? A tendência do indutor é manter a corrente. E aí o que ele faz? Ele se comporta como fonte. Isso vai fazer com que, se aqui, por exemplo, por um período de tempo, o diodo pode-se dizer que ele está diretamente polarizado. Por quê? Se aqui, por exemplo, está menos 10 volts instantaneamente, e aqui tiver menos 11, certo? No total aqui, o diodo está diretamente polarizado. Porque menos 10 menos 11 vai dar 1. Tá? Então, o indutor ele vai inverter a tensão nele e vai garantir que, por um período de tempo, a corrente flua. Tá? Porque ele tem energia armazenada no indutor e ele tem que dissipar ela. Então, ele começa a corrente quando está diretamente polarizado. E aí vem a questão do atraso. Ele vai atrasar um pouquinho a corrente. O pico vai acontecer, por exemplo, aqui. E aí depois ele vai cair. Tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ele começa aqui e cai aqui. Tá? Ou seja, a corrente atrasa. Certo? E o que acontece? Enquanto eu tiver corrente, ele está reversamente polarizado e a tensão na carga vai atrasar até esse ponto. Então o que vai acontecer? Ele vai começar aqui
enquanto a tensão estiver diretamente, o diodo estiver diretamente polarizado à corrente, você está ligando a fonte à carga. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó. Chegou aqui, aí ele desliga. Certo? Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí ele vai continuar. Desliga. Certo? Então esse aqui é o V0. Lembrando que o V0 não é o VR. V0 é a tensão do RL, do indutor e da resistência. Tá? Bom, e a tensão no diodo, como é que fica? Ora, a regra se mantém, né? VD vai ser VS menos V0, tá? Então, a tensão no diodo vai ser o que sobrou. Isso aqui, ó. Vai ser 0 enquanto estiver conduzindo. E aí ele faz isso aqui, ó. Certo? Realmente a tensão no diodo é só essa partezinha aqui, ó. Tá? Bom, a tensão no indutor, tá? Bom, aí é o seguinte, tá? A tensão na carga, eu vou colocar aqui em azul VD. A tensão na carga, certo? Ela segue o perfil da corrente. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? Mais ou menos isso, tá? E a tensão, isso aqui é o VR, só no R. E o VL, como ficaria o VL, tá? O VL seria o V0 menos VR, certo? Então, se você olhar a forma de onda vermelha menos a forma de onda preta, tá? Ele vai começar aqui, certo? Então, V0 menos VR, certo? E vai ter um ponto em que eles são iguais. Nesse ponto aqui é o ponto de cruzamento do zero, tá? Então ele vai começar, vamos pegar aqui, ó, tá? Os dois começam no zero. Essa distância aqui, certo? É o que ele tá. Então ele tá mais ou menos aqui. Aí vai ter um pico. Aí aqui já começa a cair, certo? E aqui, ó, a tensão na resistência é maior que a tensão na carga. Então aqui, ó, eu vou ter uma distância maior, ele vai fazer um negócio assim, tá? Então a tensão no indutor ele vai ser um negócio assim, tá? Eu não vou fazer exatamente, mas vai ser um negócio assim. O que isso quer dizer, tá? Quando a tensão no indutor é positiva, certo? Ele está atuando como carga, tá? Ele está recebendo energia. Nesse ponto aqui ele está agindo como fonte, ele está fornecendo energia, tá? Então é o que eu disse, antes do subciclo ficar negativo, o indutor já está funcionando como fonte, ele já está forçando corrente, tá? E aí você tem essa questão, né, da tensão variando, tá? Bom, do que a gente tem que falar um resistor monofásico meia onda com carga RL é isso, tá? Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer todos que eu puder aqui, depois eu continuo. Bom, de novo, agora eu coloquei um diodo de roda livre, tá?
que vai acontecer? Aqui você tem a senoide. Certo? Então o VS está aqui, tá? E agora é o seguinte, tá? Quando ele tem esse diodo de roda livre, tá? O que acontece? Você tem aqui o diodo, quando está diretamente polarizado, beleza, ele faz isso, tá? Então ele está conduzindo o indutor. Quando está reversamente polarizado, a corrente no indutor tenta continuar, mas aí ele tem outro caminho. Ele não precisa forçar aqui, ele faz isso, ó. Então, nesse ponto, a tensão aqui, certo? Quando está desligado, é praticamente zero, porque tem um curto aqui, tá? Então, você pode dizer que o VL é igual a VR, tá? Por um período de tempo é isso que acontece, VL é igual a VR. Porque aí, nesse ponto, para manter certinho, o indutor se comporta como fonte e o R como carga, tá? E quem tá trabalhando como fonte é o L, tá? O indutor. Está dissipando a energia que ele armazenou no semiciclo positivo para passar no indutor. Então, a tensão de saída é igual ao resistivo. Ele vai ser isso aqui, ó, só o semiciclo positivo. Ele não vai ter aquele esquema de atrasar, tá? A tensão é esse aqui. Obviamente, tá? Tensão de saída, que é o VL mais VR, tá? A tensão no diodo 1, tá? A tensão no diodo VD, tá? Tem o VD2 e o VD1, tá? VD1 é esse aqui, certo? Segue a lei de Kirchhoff das malhas, tá? A soma dos dois tem que dar o VS, então, beleza. Esse aqui é o VD1. VD1, eu coloquei aqui VD1. Sumiu. Ixi, aqui perdi. VD1 aqui não precisa. E o VD2, tá? O VD2, se você observar, tá? O VD2 está onde? Está aqui, tá? O VD2 ele está em paralelo com a carga. Se a carga estiver polarizada diretamente, ele está polarizado reversamente. Se a carga estiver polarizada reversamente, ele está polarizado diretamente. Então a tensão no diodo 2 é o inverso da tensão na carga. Então aqui, ó, essa é a tensão no diodo 2. Isso aqui é bom para você saber para parametrizar, por exemplo, o diodo. Você sabe que esse diodo aqui, ele aguenta a tensão máxima inversa da carga. Esses diodos, na verdade, os dois tem que ser, são iguais, tá? Questão da corrente, como é que funciona? Bom, corrente. A corrente segue o padrão que a gente está acostumado, ou seja, ele atrasa a forma de onda, só que vem até aqui. Chegou aqui, o que acontece? Tá? Esse aqui é a corrente IS, tá? Eu estou trabalhando com IS aqui, tá? Não a corrente na carga, a corrente no IS. Chegou aqui, tá? Passou por semicírculo negativo. Quem que assume? O outro diodo, tá? Como o IS passa para o diodo 1 só, então aqui o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a corrente IS, tá? E a corrente o ID2, tá? Tá? Vamos colocar isso aqui é o IS, que é o ID1. D1, tá?
que é igual a IS. Tá? E tem o ID2. O ID2 é o seguinte, você tem uma corrente, ela tende a continuar, só que agora ela está no sistema RL. E RL é o que? Exponencial. Então, a corrente ID2 vai ser assim, ó. Exponencial, tá? Tá? Então, isso daqui é a corrente 2, o diodo 2. Esse daqui é a corrente 1. Ora, mas qual a corrente na carga? Ora, e a corrente na carga vai ser ID1 mais ID2. Vai ser o I0. Então, o I0 basicamente é só o envoltório das duas. Certo? O VR ele vai seguir mais ou menos esse valor aqui. Aí daqui vai exponencial. Certo? E aqui vale, né? Se você, o VL vai ser o V0 menos o VL vai ser V0 menos VR, tá? Então, já sabe-se que o VL aqui, nesse ponto, ele vai ser isso aqui, ó. Certo? E aí você tem esse menos esse, vai ter um ponto que vai ser aqui, ó. Então ele vai fazer um negócio assim, certo? Nesse ponto aqui é o ponto de zero. Antes disso, tá? Ele vai ter um valor máximo aqui. E é isso. Isso aqui seria também, tá? BL, tá? É que eu não tenho outra cor, tá? Mas é BL, tá aí, tá? Então, você tem todas as formas de onda, tá? Beleza? Isso aqui é uma introdução para vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá? Tem vídeos que eu vou mostrar todos, tá? Bom, aqui, opa, volta aqui, carga RC, tá? Carga RC brevemente, tá? O que vai acontecer? De novo, nós temos a entrada BS, senoidal. Certo? Bom, basicamente é o seguinte, eu vou começar pela saída, tá? De tensão, aqui é o VS, tá? Bom, o que nós temos aqui, tá? Geralmente a gente já viu falar, né? Já viu que a saída aqui, ela é alisada desse ponto até aqui, ó, é mais ou menos uma reta, certo? Aí depois você faz aqui, continua, tá? Então esse aqui é o V0, tá? Quem segura a tensão é o capacitor, tá?
E aí o que acontece? A corrente da carga, que é a carga RC, tá? RC, tá? Vai ser o que? Você tem que olhar ponto onde a tensão da entrada é maior que a tensão de saída, que é esse intervalo aqui, ó, mais ou menos. Nesse intervalo aqui você tem um pico de corrente, certo? E depois não tem mais corrente, tá? Então a forma de onda mais ou menos é isso aqui, ó. Você vai ter nesse ponto aqui até aqui, mais ou menos, você vai ter o outro pico de corrente, certo? Então a corrente de entrada, ou seja, a corrente que passa no diodo é isso aqui, certo? E aí tem que tomar cuidado, obviamente, do pico, que esses picos geralmente são bem mais altos que se fosse uma corrente normal, uma tensão normal entrando aqui. Por exemplo, se fosse uma tensão de 100 com resistência de 10, você teria 10 amperes aqui, certo? Aí, nesse caso, a corrente aqui é maior que 10 amperes, que tem um pico, nesse intervalo, toda a corrente ela vem para cá e para cá, sobre maneira para cá, tá? Para carregar o capacitor. Então, é esse intervalo de tempo que leva para carregar o capacitor, tá? Tensão no diodo, tá? Aqui é meio complexo, tá? Mas a tensão no diodo, tá? Ela vai ser a tensão tensão no diodo vai ser a tensão S menos a tensão na carga, certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, é o intervalo que está mais próximo, tá? Zero, tá? Aí, a tensão no diodo é o Vs, né? Menos a tensão na carga, ó, você tem toda essa área aqui, ó. O V0 é maior que a tensão na área, você vai ter uma tensão muito maior aqui. Vai ser um negócio bem maior aqui, tá? Porque essa é a diferença. A diferença entre esse e esse, deslocado aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, certinho. Aqui, ó. Certo? Então, no ponto máximo aqui, ele vai dar isso aqui, ó. Certo? Então, essa é a tensão do diodo. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa tensão do diodo quando tá com o capacitor. É maior. Como depende do capacitor, é bom simular. Tá? Ou dar um sobrevalor legal, tá? do capacitor. Não chega a ser o dobro, tá? Acho que... pode ser o dobro, mais ou menos. Tá? Então, mas é isso. Tá? Você vai trabalhar com uma tensão bem grande, tá? Beleza. Até agora tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Esse aqui é de meia onda, tá tranquilo. Onda completa com tapa central. Não sei se vocês chegaram a mexer com isso no curso de eletrônica, que você tem um transformador com tapa central, você faz um retificador, tá? Como é que funciona isso aqui, tá? Você tem a senoide de entrada, tá? Essa tensão aqui, tá? É a tensão, vamos supor, isso aqui é 2 Vs, tá? Vou colocar em preto, que seria Vs. É preto.
Por que eu estou fazendo isso, tá? Em preto é o VS. Porque vai ter duas situações aqui. Você tá vendo que o VS está aqui, ó. Tem um VS, aí ele duplica, tá? Bom, no semiciclo positivo, esse diodo está diretamente polarizado, a corrente vem para cá. Esse diodo está reversamente polarizado, tá? Aí no ciclo negativo, esse diodo de baixo está diretamente polarizado, o diodo de cima está reversamente polarizado, tá? Agora vamos analisar aqui o seguinte, tá? Primeiro, tensão na carga. Tensão na carga, ela é assim, ó. Ora semiciclo positivo, ora outro semiciclo positivo, tá? De VS, tá? VS. Tá? Esse é o V0, tá? Ele tá na mesma altura que aqui, que é o VS, e aqui seria o 2VS, tá? Agora, vamos analisar o seguinte, tá? VD1, tá? Em verde. VD1 está diretamente polarizado. Se está diretamente polarizado, aqui é 0. VD1 está diretamente polarizado aqui. Quando fica reversamente polarizado, o que acontece? Você tem esse ponto, ele vem para cá. Então você tem a tensão de 2VS aqui. Então a tensão do diodo, ela é esse aqui, ó. A tensão do diodo, ela é o dobro da tensão máxima na carga. A tensão do diodo ele é de 2VS, tá? Da mesma maneira que a tensão no VD2, tá? É o seguinte, quando tiver diretamente polarizado é 0, e quando tiver reversamente polarizado, tá? Que é quando está diretamente polarizado em cima, esse ponto vem para cá. Então aqui você vai ter 2VS nele. Então aqui ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Obviamente a corrente aqui como não tem escala, posso fazer assim. A escala é diferente. A corrente na saída, como é carga resistiva, vai ser isso aqui. Tá? Então beleza, tá? Vocês entenderam mais ou menos por que é o VD1 e o VD2 é o dobro, tá? Porque quando tá ligado, quando o diodo 1 está ligado, tá? A tensão positiva aqui, ó, ela passa para cá. E aí você tem isso daqui, ó. E daqui, o menos e mais, tá? O total aqui é como se fosse 2VS. Eu tenho VS e VS, tá? Então você está colocando positivo e negativo, está reversamente polarizado o diodo 2, tá? E quando você coloca do contrário, esse diodo conduz. Isso quer dizer que você liga essa parte aqui e essa parte aqui, certo? De forma que o positivo aparece aqui e o negativo aparece aqui. De que fonte? 2VS, porque você tem VS e VS. E aí você está reversamente polarizado o diodo 2, o diodo 1, né? E aí você tem quando está reversamente polarizado, o dobro, tá? Então, é isso, tá? Mas esse é o retificador de onda completa e um tapa central, tá?
Beleza? Agora vamos fazer com carga RL, tá? Aqui é o seguinte, tá? O que acontece? Quando você... A lógica é a mesma, né? Semiciclo positivo. Esse aqui está reversamente polarizado, aqui está diretamente polarizado e faz isso. Semiciclo negativo. Aqui está reversamente polarizado, ele vai fazer isso aqui. Certo? O que a gente sabe é que a corrente no indutor tende a continuar, só que aqui ele não precisa forçar caminho. Por quê? Porque ele sempre vai ter um caminho, ou o diodo de cima ou o diodo de baixo. Certo? Então, você tendo a senoide, tá? De 2Vs aqui. O Vs vou desenhar aqui, ó. Tá? Desta aqui, metade, tá? O que vai acontecer, tá? Em termos de tensão, lembrando que a tensão V0 é igual a VR mais VL, em termos de tensão, a tensão na carga vai ser Vs. Não muda nada. Ficou menos. Vs. Tá? Beleza. O que acontece? Em questão de diodo vai ser a mesma coisa, tá? Você tem o diodo 1, tá? Quando está diretamente polarizado, aqui tá passando reto, tá? Então a queda de tensão dele é 0, tá? Então aqui tá certo, tá? E o VD2, o que está acontecendo, tá? Eu tenho o positivo e o negativo, então aqui tem 2 Vs, certo? Como isso aqui está passando para cá, o positivo desse aqui está vindo para cá e o negativo está vindo para cá. É como se eu tivesse essa fonte ligada aqui de maneira inversa, tá? Então eu tenho 2 Vs aqui. Certo? E no VD2 eu vou ter 2 Vs aqui, ó. Então, esse aqui, a forma de onda é igual à resistência, tá? Você vê que é igual, tá? Então você tem tensões de diodos o dobro, certo? E as, as tensões nas cargas, mesma coisa, tá? O que muda? Muda o seguinte, você tem, vamos supor, você vai ter um negócio assim, ó. O que é esse aqui, tá?
é a corrente no indutor, a corrente na carga, que é a corrente gerada no indutor, tá? De onde veio isso, tá? Pensa assim, inicialmente. O que a gente sabe? A gente sabe que ele começa daqui e atrás, certo? É isso que a gente sabe. Aí ele chega aqui. Na hora que ele chega aqui, certo? A tendência é ele continuar, porque chegou o outro semiciclo, ou seja, vai ter tensão aqui. E essa tensão aqui assume, aí ele faz isso aqui. Certo? E aí ele vai fazendo. Ele vai oscilando. E aí quando chega continuando, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aqui. Aí ele fica oscilando, tá? Ah, e a corrente na entrada? Ora, a corrente na entrada, tá? Esse aqui é a corrente de saída, tá aqui. A corrente na entrada, supondo mais ou menos a mesma coisa, ela vai ser o seguinte. No semiciclo positivo, você pega isso aqui, ó. No semiciclo negativo, você pega o inverso disso aqui. E é mais ou menos isso aqui mesmo. Certo? Obviamente, isso aqui depende do indutor. Tá? Se o indutor for forte, se ele for fraco, ele vai ser um pouquinho menor que isso. Tá? Vai oscilar mais, tudo mais. Se for um indutor muito grande, vai ser quase como uma onda quadrada. Tá? E aqui, ó, você tem a forma de onda da entrada. Tá? Só um detalhe, a forma de onda da entrada do resistivo, tá? Que estava aqui, é esse aqui, ó. Esse aqui é o I0. O IS vai ser esse aqui, ó. Senoide. Essa é a vantagem do retificador de onda completa, tá? Que ele vai... O IS está aqui, tá? Ele vai te dar uma senoide na entrada também. Tá? Ou seja, não é nem uma senoide, dependendo da carga, é senoide, no caso é resistivo. Mas ele vai te dar um sinal AC de entrada, certo? Uma entrada sem valor médio, tá? E para casos de transformador, onde no inicial tudo tem transformador, o valor DC atrapalha, tá? Ele atrapalha, não é legal. Porque ele mantém o núcleo do transformador num estado de saturação, tá? É basicamente isso. Então ele ocupa o núcleo, então o núcleo vai ficar mais saturado. Então, não é legal. Então em AC é melhor. E aqui também vem AC. Você pode considerar esse sinal AC, porque a área de cima e a área de baixo é mais ou menos a mesma. Então o valor médio é quase zero. Tá? É um sinal AC, só que quadrado. Tá? E com carga capacitiva. Tá? Carga capacitiva, pessoal, é o seguinte. Você tem sua senoide. Vou colocar a senoide aqui. Eu vou fazer só esse, tá? O resto, o ponte completa, vocês vão checar os vídeos que eu vou postar aí, tá? Eu vou postar acho que amanhã, talvez, tá? Vamos ver. Então eu vou colocar, esse é o 2VS. O VS tá aqui, ó. Certo? Esse é o VS, tá? A saída a gente sabe como é que é, tá? Ela vai ser um negócio assim, ó. Pera, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um pontilhado aqui. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque eu vou fazer certinho aqui, ó.
e vai ter um intervalinho de tempo aqui, tá? Aí ele vem pra cá. Então, isso aqui, ó, é o V0, tá? Esse aqui é V0. Ele vai pegar o semiciclo e vai oscilar. Ou seja, a oscilação é menor. Você precisa de um capacitor menor para ter o mesmo efeito do meia onda. Tá? E oscilação ela dobra de frequência. Isso é bom ficar claro. Tá? Então, se você entra com 60 Hz, certo? Em todos os equadores de onda completa, a saída é 120 Hz. Vai ter um ruído de 120 Hz. Essa oscilação aqui vai ser 120 Hz, tá? Que aparece 2 vezes a cada ciclo, tá? Tensão do diodo, dos diodos eu não vou desenhar aqui, eu vou deixar para o pessoal simular, se for o caso, tá? Porque fica mais complexo e vai ser uma rabisqueira aqui, tá? Basta lembrar que aqui, ó, a corrente de saída vai conduzir sempre que a tensão Vs for maior que V0, que é um pequeno espaço de tempo aqui, ó. Tá? Então, nesse espaço de tempo aqui, ó, então a cada semiciclo, seja ele positivo ou negativo, tem um pulso de corrente, tá? É o tempo que tem para carregar o capacitor, tá? E a entrada vai ser isso aqui, ó, corrente de entrada. Também pode ser classificado como sinal AC. Só que isso aqui gera um ruído, né? Aqui, que tem de harmônico aqui. O que é harmônico? Tem uma teoria que fala que qualquer sinal periódico pode ser uma somatória de harmônicos. Tá? No caso, harmônicos de 60 Hz. Então você soma vários 60 Hz, 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, né, sinais, e vai te dar mesma forma de onda, entendeu? Então, esse sinal aqui, por não ser uma senoide, ele tem o que se chama de harmônicos, tá? Que é um problema sério para a rede. Então, por isso que às vezes você coloca filtro na entrada, filtro de linha e tudo mais, tá? Para dar uma alisada. Então, qualquer carga que tenha capacitor, ele vai dar esses picos aqui, tá? De corrente. Tá? Esses picos de corrente é característica de sinal com retificador com capacitor. Tá? Bom, é isso. Tá? Eu fiz vídeos, eu vou postar, tá? Os vídeos que eu fiz de cada um, tá? Acho que vai ter esses e vai ter o onda completa também, tá? O onda completa também, certo? Que a gente vai fazer depois. Por achar que não dá tempo, que a gente passou bastante, eu vou terminar aqui. Tá tudo certo? Dá para entender mais ou menos? Beleza, tá? Eu devo postar, ainda tô precisando fazer para essa aula de vídeo, está quase tudo pronto. Eu preciso fazer um vídeo de projeto, certo? É um vídeo só que eu vou fazer. O outro eu não vou fazer. Vou fazer um vídeo só. E aí depois eu posto tudo de uma vez. Mas eu não vou ficar... Não, vai ser sempre meio atrasado. Eu devo postar. Não tem problema. Eu vou fazer só trabalhos e questionário. Não é um problema. Tá? Então, na verdade, eu tô juntando... Agora que vocês terminaram MOSFET GBT, eu vou fazer para vocês uma lista de TRIAC, DIAC, JT, MOSFET, BJT, MOSFET e GBT. Certo? Eu vou fazer para vocês. E aí depois vai ter outra lista desses aí. Tá? Então, aguarda que eu tô meio atrasado com isso, mas vai sair. Tá bom?
Então vai ter essas listas que são questionários, estou postando, e vai ter um trabalho. Quando chegar na parte de controlador DCDC, né, uma fonte chaveada, tem um trabalho. Tá? Que basicamente vocês vão fazer um memorial descritivo de um projeto de conversor DC-DC, uma fonte chaveada. Tá? A gente vai chegar lá. Então, por enquanto, é só questionário, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza? Então tá certo. Até mais.